é mundo, existe o conflito entre a emoção e a razão. Antigamente, as situações eram resolvidas pelo senso comum, sem nenhum tipo de embasamento. Mas com o surgimento da ciência, o eu acho, as hipóteses passam a ser estudadas e comprovadas cientificamente. Viva a ciência! Mas afinal, o que a ciência faz? É quando a gente pode investigar um fenômeno, quando a gente pode conhecer a fundo, né, aquele cenário e aí propor alguma solução de melhoria. É algo que eu posso, de alguma forma, estudar mais, estudar melhor, compreender melhor e então, conhecendo, eu posso ajudar a melhorar, trazer alguma solução. O Brasil é o 11º colocado no ranking mundial em produção científica e boa parte dessas pesquisas são desenvolvidas nas universidades. Aqui na Univale, mais de 30 projetos estão em andamento e abordam questões bem típicas da nossa região. Na nossa instituição, a Universidade Vale do Rio Doce, ela busca pesquisar, até pela sua questão comunitária, né? Então ela busca pesquisar os problemas, né? As questões da nossa região, do nosso entorno. Não só isso, mas principalmente isso. Quando a gente estuda a história da universidade, lá em 1967, ela já foi criada com esse objetivo, né, de desenvolver projetos para essa região. Então, ela tem isso no seu DNA, realmente pensa desde o início, quando ela foi pensada enquanto instituição, que a gente tinha que desenvolver pesquisas e é por isso que a gente valoriza e investe cada vez mais na pesquisa dentro da universidade. Hoje nós temos 30 projetos de pesquisa em desenvolvimento e as principais linhas, vamos assim dizer, né, pesquisadas são a migração internacional, que a gente é um polo nesse quesito, as questões de saúde, principalmente as doenças endêmicas da nossa região e também a gente pesquisa a questão do Rio Doce, as questões dos desastres minerários que afetaram o Rio Doce, não só o rio, mas consequentemente a população. E agora que você já sabe o que é ciência, que tal conhecer os bastidores da produção científica? Então, vem com a gente! Um dos passos importantes para o controle de doenças endêmicas regionais é o diagnóstico e tratamento precoce. E graças à ciência é possível desenvolver novas técnicas, como é o caso da hanseníase, que é há mais de 10 anos investigada pela Univale. Primeira vez que a universidade está trabalhando com células-tronco, né? Nós estamos aqui no laboratório fazendo as culturas de célula-tronco junto com o Mycobacterium lepre, que é o causador da hanseníase. A doença já é muito investigada aqui pela universidade, né? Então, é uma continuidade que vocês estão dando? Sim, nós já temos mais de 10 anos de pesquisa com o Mycobacterium lepre, sempre tentando novas ferramentas de diagnóstico ou entender a resposta imunológica, identificar pacientes susceptíveis, resistentes, identificar pacientes acometidos pela infecção, mas que ainda não adoeceram. E agora, nessa nova perspectiva de avaliar a resposta das células-tronco frente a essa exposição, porque nós sabemos que na boca dos pacientes nós temos células-tronco e aí pode ser que ela seja um caminho também para essa infecção. Então, aqui nesse laboratório nós trabalhamos com o cultivo das células. As células mesenquimais, elas chegam da R-Crio para a gente, elas ficam congeladas no nitrogênio e aqui nós vamos permitir que essa célula seja cultivada sozinha e também o cultivo com M-lepre. Bom, então aqui nós colocamos essas células, nós temos aqui o meio de cultura. Vamos colocar aqui nosso pipetador.
Então aqui nós temos o meio de cultura. Então o que seria o meio de cultura? Seria o alimento para essa célula crescer. E aqui nós vamos ter as células mesenquimais, que são essas células que nós chamamos de célula-tronco, tá bom? Então uma garrafinha vai ter células mesenquimais sozinhas, e uma outra garrafinha a gente tem, essa é uma garrafa de cultivo, uma outra garrafa a gente vai ter as células mesenquimais mais o hemilepre. Nós queremos que esse hemilepre possa crescer nessas células mesenquimais. Nós estamos cultivando as células junto com o Mycobacterium leprae e vamos avaliar alterações morfológicas, a resposta dessas células frente à exposição do Mycobacterium leprae. Depois do tempo de crescimento dele, a gente traz para cá para poder fazer a coloração. Esse daqui é um teste mais rápido, que é o tempo de corar, né? Então, a cada cultivo, a cada tempo de incubação, a gente vai fazendo esse monitoramento através da coloração. Se o micro-organismo está crescendo, se ele está conseguindo ser fagocitado pela célula. Então, a gente consegue fazer essa visualização. Eu vou utilizar uma lâmina. Isso aqui é uma alça descartável. Coloquei, né? A gente chama de esfregaço na lâmina. Aí eu posso corar, fazer o procedimento de coloração para poder fazer a visualização no microscópio. E aí, ou seja, os micro-organismos, né, no caso o micobactério, que é o que a gente quer visualizar, ele se cora de rosa, né, essa cor mais forte. Se houver algum outro micro-organismo, como a gente faz, por exemplo, de pacientes, ele é corado com azul de metileno. Então, os micro-organismos, né, o Mycobacterium leprae, eles retêm esse corante. Como eu disse, é uma característica do micro-organismo. E como é que tem sido para você participar especialmente desse projeto com células-tronco? É muito interessante ver o projeto assim desde o início, né? Esse já é o meu segundo ano trabalhando nesse projeto. A gente vê muito paciente com a hanseníase, que é endêmica aqui na nossa região. Então, quando a gente pega o paciente, a gente tem aquele olhar maior, né? A gente vê que tem estudo sobre isso e como o Mycobacterium leprae reage no nosso organismo, né? Na infectividade. Então, é bem interessante. Antes você ouvia falar de células-tronco, eu acho que dava até um certo medo, um arrepio, né? A gente não tem muita noção. Hoje, qual que é a sua visão a respeito da célula? Então, antes, até na aula, né? A professora Elaine falava, células-tronco ficava uma coisa muito abstrata, a gente ficava pensando assim, uma coisa, nossa, células-tronco, hoje a gente consegue ver, a gente consegue trabalhar com elas e tentar fazer o hemilepre crescer nessas células. Então, eu consigo ver o quanto ela é importante. E também ela abrange outras partes, né, da medicina, e ela é muito importante para o estudo e principalmente para os pacientes. Essa pesquisa é nova, ainda está sendo desenvolvida, mas vocês já têm resultados de outras pesquisas anteriores, né? Quais são os mais, assim, os destaques que a gente poderia mencionar aqui? Sim, nós já temos alguns, no meio científico a gente mede esse impacto através da publicação de artigos científicos, né? Nós temos já em torno de 4 artigos científicos publicados em revistas internacionais, com Qualis A, né, que é o Qualis mais alto que tem, e esses artigos são citados por outros grupos de pesquisadores em todo o mundo. Isso representa a nossa produtividade, né? Nós não estamos parando por aí. Nós já conseguimos, por exemplo, identificar nos nossos projetos um paciente infectado pelo Mycobacterium leprae 5 anos antes do seu adoecimento. Ele estava infectado e 5 anos depois, com o nosso acompanhamento, é que ele manifestou a doença. Então, a gente já conseguiu identificar essa infecção previamente, né? Apesar de ser com técnicas caras e de difícil execução, a gente já tem uma luz de que é possível identificar, diagnosticar a doença ou a infecção antes
do adoecimento do paciente. Participo do projeto que estuda o fluxo migratório das doenças infecto-contagiosas. Em outras palavras, o que é isso? A gente estuda os imigrantes que saíram daqui da região de Governador Valadares e foram para os Estados Unidos e chegaram lá levando doenças típicas da região daqui, por exemplo, dengue. Então a gente estuda quais são essas doenças mais comuns, que não são comuns no ambiente americano, né, em solo americano, e para conseguir construir uma política pública de saúde que consiga incluir esses imigrantes. Porque chega lá nos Estados Unidos um médico, como ele não tem a vivência do que é a dengue, do que é a hanseníase, por exemplo, ele não vai conseguir identificar, não vai conseguir diagnosticar e nem tratar essa doença. Então é isso que a gente estuda. Ao longo desses anos fazendo ciência, né, a gente conseguiu construir habilidades e ferramentas que eu acho que nenhuma sala de aula seria capaz de me dar, só a iniciação científica, porque é uma vivência totalmente diferente do que a gente está acostumado em sala de aula. Poder viver a experiência de participar de eventos internacionais é algo que eu também nunca seria capaz de viver se não fosse por meio da iniciação científica. Eu tive a oportunidade de viajar para Taiwan, né, do outro lado do mundo, para discutir ciência, né, vamos dizer assim. E um outro evento que me marcou muito foi poder discutir ciência realmente com a ganhadora do prêmio mais cobiçado da humanidade, que é o Prêmio Nobel de Medicina, com a doutora May-Britt Moser, que eu fui convidado para participar de uma mesa de discussão pela Academia Brasileira de Ciências e o Nobel Prize Outreach, que é o Instituto do Prêmio Nobel. Quando que eu imaginaria que eu ia discutir ciência com a ganhadora do prêmio mais cobiçado da humanidade, o Prêmio Nobel de Medicina? Então, são essas coisas que a iniciação científica é capaz de nos oferecer. Existe um trabalho realizado dentro da universidade, mas também que vai a campo para realizar as pesquisas. A gente tem pesquisas que a gente chama de bancada, que são realizadas em nossos laboratórios, né, que a gente chama de pesquisas principalmente da área básica, e tem também as pesquisas cuja metodologia demanda uma coleta no campo, né, no campo a ser pesquisado. Então, por exemplo, quando a gente pesquisa avaliação de serviço, eu vou ao serviço, né, os pesquisadores, os bolsistas de iniciação científica, coletar o dado no próprio serviço, com os usuários, com os trabalhadores, né, os profissionais envolvidos. Ou também, por exemplo, no caso das pesquisas da área ambiental, às vezes você vai coletar uma amostra de solo em determinado local. Na maioria dos nossos projetos são pesquisas de campo. Estamos na Casa de Vegetação, onde acontece a pesquisa com a cultura do milho. O trabalho que começa aqui e termina no campo. Essa pesquisa, ela visa avaliar a inoculação das plantas do milho com bactérias que solubilizam o fósforo que está ali indisponível no solo e biodisponibiliza esse fósforo às plantas. Isso aqui seria um pré-ensaio desses experimentos, né, que no caso aqui nós vamos avaliar a produtividade do milho, os componentes de produção, que é número de fileiras, os componentes agronômicos que remetem à produtividade do milho, mediante aí a disponibilidade, né, a biodisponibilização desse elemento fósforo às plantas mediante a inoculação.
Aí a gente colhendo, avaliando esse ensaio aqui na Casa Vegetação, nós passaremos então a avaliar também em condições de campo, fazer um ensaio em campo e também avaliar em uma unidade produtiva, em áreas maiores, né, de forma comercial, em áreas de 10, 5 hectares, avaliando também essa questão da biodisponibilização com o uso desses inoculantes contendo essas bactérias. Esse inoculante é desenvolvido pela Embrapa, ele é para solubilização do fósforo no solo, ele contém cepas megatério e as cepas subtilis. Ela fará a aplicação do inoculante no milho. E assim ele já estará pronto para o plantio. Isso facilita com que o milho pegue o fósforo que está indisponível no solo. Isso faz a redução, ajuda na redução do uso de fertilizantes químicos. E quem vê a planta assim bonita ou o próprio milho na mesa não imagina que funciona por trás o desenvolvimento de tecnologias, né, e de novas técnicas para o cultivo desses tipos de alimentos. Essa tecnologia aí é uma tecnologia nova, que foi desenvolvida aí pela Embrapa aí por volta de 2019, né, então, só que é uma pesquisa que eles vieram, né, desenvolvendo ela durante décadas. Aí eles conseguiram isolar então essas cepas dessas duas bactérias que são realmente eficientes nessa solubilização. Então vem muita pesquisa por trás disso aí e como reflexo, né, para a gente, né, uma maior produtividade, gastando, né, menos insumos químicos, dizendo assim. Então quem vem acompanhando o setor do agronegócio, tanto a nível regional quanto nacional, vem sabendo também que os custos de produção têm aumentado muito. Então o preço dos insumos vem aumentando, é uma quantidade muito preocupante. E buscando soluções para isso, nós temos trabalhado com nossas pesquisas visando a redução do uso de insumos na produção agropecuária, facilitando então com que o produtor tenha um custo menor de produção daquela cultura e tendo consequência disso um lucro menor. Um dos nossos projetos, inclusive, visa a redução do uso de adubos fosfatados no solo. A gente sabe que os solos são pobres em fósforo, né? Naturalmente pobres em fósforo, a gente precisa de estar implementando com adubação. Então, reduzindo um pouco o uso de adubo nesse processo produtivo, a gente acaba diminuindo o custo de produção e facilitando com que o produtor ele tenha um lucro maior com essa atividade. O milho, ele é bem exigente em irrigação, em condições hídricas. Então, em nossa região não é muito tradicional a gente ter a cultura do milho. Nós temos alguns produtores que utilizam para a produção de silagem, né, para a alimentação do gado. Mas se tratando a nível nacional, o Brasil ele é o terceiro maior produtor de milho, tendo ali mais de 100 milhões de toneladas produzidas anualmente. Então uma cultura muito importante ao nível nacional e para Valadares também, porque a gente precisa trazer esse milho, né, para alimentação de rebanhos existentes na região. Alguns produtores também produzem, então seriam tecnologias aí que visam também agregar no desenvolvimento regional. E cada região tem as suas demandas voltadas para o campo, né? Por isso que a importância a universidade, enquanto uma formadora de conhecimento, produzir esse conhecimento para o campo também. A gente está numa região aqui que é necessário ter uma pesquisa mais localizada e regionalizada, porque o foco nosso aqui é a bovinocultura leiteira. Então os produtores regionais, eles têm um foco maior na produção de pastagem, na produção de forrageiras, justamente para alimentar essa cadeia produtiva, né? Então a gente precisa de trazer materiais e variedades para serem testadas aqui, justamente para validar essas informações, porque o produtor rural utiliza essa variedade a cultivar mais adaptada ao seu cultivo. Gostou do nosso conteúdo? Então acompanhe a nossa nova temporada. Compartilhe e ajude a divulgar a ciência na comunidade. O Universo Pesquisa fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau!